O que significa a palavra Lúcifer? Bom, galera, hoje vamos conhecer um pouco mais das escrituras e das mentiras que os homens fizeram virar verdade. Não tenha medo que no final vai se surpreender. Lúcifer é uma palavra que significa o portador da luz, a estrela da manhã. Na tradição cristã, é um dos nomes do diabo. Isso na tradição do cristianismo. A palavra Lúcifer vem do latim lux, que significa luz, e ferre, que é levar, portar. Ou seja, Lúcifer significa o portador da luz, ou a estrela da manhã e também filho d'alva, como se encontra em registros antigos. Estas expressões também representavam o planeta Vênus, um dos corpos celestes mais brilhante e que mantém sua luz ao lado da lua, até os primeiros raios da manhã. Em hebraico, o nome Lúcifer é traduzido para Helel. Há um entendimento teológico de que o termo Lúcifer, enquanto nome próprio, é um equívoco de uma das traduções da Bíblia ao longo dos milênios. O único versículo que fala em Lúcifer é Isaías 14:4, e que corresponderia, na verdade, ao rei Nabucodonosor da Babilônia, chamado de Estrela da Manhã. O anjo caído. A tradição cristã conhece o nome Lúcifer como o anjo caído, que também é conhecido como Satanás. Esta concepção foi criada pelo sacerdote católico Jerônimo ao traduzir a Vulgata, a Bíblia em latim, no século IV d.C. Lúcifer seria um anjo da ordem dos querubins, descrito na Bíblia como de beleza impressionante e de relação muito próxima a Deus, e ele próprio foi criado Deus. No entanto, Lúcifer quis ser como Deus e foi expulso do paraíso. O anjo de luz julgava-se superior ao homem e ao resto da criação, por ter sido criado antes e apresentar características que julgava mais importantes. Seu orgulho e insolência o fizeram abandonar o céu. Com isso, ficou conhecido como Lúcifer, demônio, Satã, diabo ou Satanás. Esses são os nomes usados para descrever a mesma entidade, ou seja, o coisa ruim, aquele que supostamente governa o inferno, conhecido como aquele que é o oposto de Deus, aquele que tenta destruir a humanidade. Essa é a história que todo mundo conhece, mas agora iremos ver algumas curiosidades e histórias de Lúcifer, que não foram contadas ou bem explicadas. O diabo, ou Lúcifer, com certeza é um dos personagens mais icônicos de todas as culturas ou crenças religiosas, pois praticamente todo mundo já ouviu falar nele, sempre sendo considerado como a representação do mal, um anjo que foi expulso do céu pela sua rebeldia e sua ambição, e foi parar nas profundezas da terra, conhecida como o inferno, onde ele construiu o seu reino. Observação. Vale dizer a vocês que a palavra inferno significa sepultura, mas isso é assunto para um próximo vídeo. Agora, o que muito não sabem. Lúcifer é o nome do diabo? Bom, a palavra diabo vem do grego diabolos, que significa acusador, caluniador ou aquele que engana. Porém, na língua portuguesa, essa palavra entrou no dicionário através do latim, onde diablo significava espírito da mentira, ou também entidade maligna. A palavra Lúcifer é o oposto disso. Também de origem do latim, a palavra Lúcifer significa aquele que brilha, ou o portador da luz, sendo uma tradução da palavra hebraica Helel, que significa brilhante e esplendoroso. E aí, antigamente usavam esse nome Lúcifer para se referir ao planeta Vênus, que era o astro mais brilhante e visível aqui da Terra, depois do Sol e da Lua. E também que o brilho de Vênus é mais percebido durante a manhã, que ficou conhecido e traduzido como estrela d'alva ou estrela da manhã. Esse era o significado da palavra Lúcifer, mas muito tempo depois o nome Lúcifer passou a ser associado ao diabo. O anjo caído. Esta concepção foi criada por São Jerônimo, um sacerdote da Igreja Católica, ao traduzir a Vulgata, a Bíblia em latim, no século IV d.C., ou seja, nas primeiras versões da Bíblia não foi encontrada a palavra Lúcifer. Só depois de São Jerônimo a palavra Lúcifer começou a aparecer, para traduzir termos dos originais, como por exemplo o termo Helel. Mas mesmo nessas novas versões, Lúcifer não aparecia como um nome próprio, como se ele fosse alguém, mas sim como se o texto quisesse se referir a alguém, como se Lúcifer fosse um adjetivo. E foi a partir do século III d.C. que se tornou comum associar o nome Satanás a Lúcifer, por causa de algumas interpretações erradas no Antigo Testamento.
Como, por exemplo, na passagem de Isaías 14, 12, que no original hebraico é praticamente uma profecia contra a estrela da manhã. Só que como esses textos são os textos originais em momento algum, é usado o nome Lúcifer. Isso só apareceu depois que a Bíblia foi traduzida para o latim. Porque em vez de traduzirem usando o termo estrela da manhã, usaram a palavra Lúcifer como se fosse um nome de alguém. Nessa passagem de Isaías, diz que Deus enviou uma mensagem de condenação à Babilônia, porque eles tinham oprimido o povo de Israel. E aí, para descrever esse momento, nos textos originais, o profeta Isaías usou o termo hebraico Helel para falar sobre alguém que se tornou muito arrogante, soberbo e achava que podia ser maior que Deus, e esse alguém era Nabucodonosor. E continuou dizendo que seu fim seria humilhação e destruição total. Existem outras interpretações sobre os textos bíblicos, mas o entendimento correto a respeito dessa passagem é que ela fala exclusivamente sobre a queda da Babilônia e sobre o seu rei arrogante. Você pode confirmar isso lendo o livro de Isaías, essa passagem esta no capítulo 14, e se você ler o texto, vê claramente que ele está falado sobre o rei da Babilônia. Isso porque no auge da sua glória, esse rei se considerava um deus, achava que tinha todo o poder do mundo. E para alguns mal intencionados ou que não compreenderam corretamente o texto, interpretaram incorretamente a respeito dessas palavras, dizendo que essa história, na verdade, não é sobre a Babilônia ou sobre seu rei, e sim uma metáfora sobre a queda do diabo, usando a palavra Lúcifer. E a partir disso, ele ficou conhecido como o diabo. E é por isso então que para muitos Lúcifer é aquele anjo que se rebelou e caiu do céu, e não o próprio diabo, o adversário de Deus, o coisa ruim. Tanto é que a própria Bíblia se refere ao diabo por outros nomes, sendo o principal deles Satanás, que é uma palavra que significa adversário, que também não é um nome também. E ele tem outros adjetivos, como por exemplo, ele é chamado de dragão maligno, pai da mentira, tentador e vários outros. Mas qual seria então a verdadeira aparência de Lúcifer? Nos primeiros séculos do cristianismo, eles não tinham necessidade de representar o mal. Foi somente anos depois que o diabo começou a ser representado em algumas artes. Isso porque a Igreja Católica viu a necessidade de ter algo visível para pôr medo nas pessoas e com isso encher mais suas igrejas. Nas primeiras artes e representações que surgiram do diabo, ele era uma mistura de deuses pagãos, vezes com pelo no rosto e outras vezes com patas de cabra. E foi só na Idade Média que surgiu a forma mais conhecida de Satanás. Aquela criatura do mal, vermelha, como se tivesse acabado de sair do fogo do inferno, chifres, asas, rabo pontudo, como por exemplo em Apocalipse 12, 9, que descreve ele como um grande dragão. E assim ele se tornou assustador, com muito poder e que causa muitos estragos. Essa então seria a aparência do diabo, de acordo com os textos. Agora que vem o mais interessante, já vimos que Lúcifer significa estrela da manhã, portador da luz, filho d'alva. Bom, a Bíblia se refere a uma pessoa sendo a portadora da luz. Você sabe quem é? Vamos ao texto. João 8, 12. De novo, Jesus começou a falar com eles e disse: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará na escuridão, mas terá a luz da vida. 2 Pedro 1, 19. Assim temos mais confiança ainda na mensagem anunciada pelos profetas. Vocês fazem bem em prestar atenção nessa mensagem, pois ela é como uma luz que brilha em lugar escuro até que o dia amanheça e a luz da estrela da manhã brilhe no coração de vocês. Apocalipse 22, 16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para anunciar essas coisas a vocês nas igrejas. Eu sou o famoso descendente do rei Davi. Sou a brilhante estrela da manhã. Podemos ver que Lúcifer, ou seja, a estrela da manhã, é nada mais, nada menos que Jesus.